Olá! Na dica da vez, vamos ver como inserir e editar tabelas ou quadros no Word. Primeiramente, vamos ver uma explicação rápida sobre a diferença conceitual entre uma tabela e um quadro segundo a ABNT. As tabelas são formadas por linhas verticais, devem manter suas bordas laterais abertas e geralmente são utilizadas para dados quantitativos, ou seja, números que demonstrem a quantidade de algo. Os quadros, por outro lado, são formados por linhas verticais e horizontais, devem ter todas as suas extremidades fechadas e são mais utilizados para dados qualitativos, ou seja, qualquer informação que não envolva apenas números. Do ponto de vista prático, no Word os dois são a mesma coisa. O que vai mudar é o conteúdo que você vai colocar depois dentro dele. Então vamos ver como fazer um quadro ou tabela. Você vai em Inserir, Tabela, e aqui você vai selecionar quantas linhas e quantas colunas você quer que a sua tabela tenha. Então vamos botar aqui, 4 por 5. Pronto, ele criou o quadro ou tabela. Todas as edições que você for fazer nesse quadro ou tabela vão estar em Layout ou em Design. Aqui em Design, você pode, por exemplo, mudar o formato da tabela. Você pode fazer com ela com linhas com cores diferentes, pode fazer ela aberta no centro, aberta dos lados, linhas pontilhadas, tem com outras cores e etc. Aqui são alguns estilos de tabela pré-existentes. Vamos deixar no mais comum. Se você quer pintar apenas uma linha, você pode vir aqui em sombreamento e aí você vai escolher a cor que você quer sombrear aquela linha. Então você pode pintar cada uma de uma cor diferente, se você quiser destacar algo. Vamos olhar agora o layout e depois retornamos para ver o restante do design. Aqui em Layout você tem algumas opções. Você pode, por exemplo, inserir mais uma linha acima. Você pode inserir uma linha abaixo. Ele vai sempre inserir abaixo do seu cursor. Então, se meu cursor está aqui, eu vou colocar inserir abaixo. Agora eu tenho duas linhas entre o amarelo e o verde. Você pode inserir uma coluna à esquerda ou inserir uma coluna à direita. Outra opção que você tem é você juntar algumas células. Você seleciona aquelas células e vem aqui em mesclar células. Ele vai juntar todas elas. Você pode também dividir as células. Então, por exemplo, vou pegar essa que nós juntamos com mais duas e vou colocar dividir células. Ele tem essa opção, mesclar células antes de dividir. O que ele vai fazer? Ele primeiro vai juntar todas essas daqui, para depois dividir elas. Vamos colocar o número de colunas. Eu vou colocar 12 colunas. E o número de linhas. Vou botar 5 linhas. Dá OK e pronto. Ele dividiu aquela célula em 12 colunas e 5 linhas. Eu posso fazer em uma outra aqui. Dividir célula. Vamos botar 4 por 5. Pronto. Ele dividiu essa célula em 4 por 5. Nós podemos também dividir a tabela. Vou criar algumas linhas aqui abaixo. Vamos dizer que a partir deste ponto você queira outra tabela. Então você clica o ponto que você quer e aí você vai vir aqui em dividir tabela. Pronto, agora você tem duas tabelas, uma aqui embaixo e outra aqui em cima. Ainda em Layout você pode ajustar a altura de cada uma das células. Você vem aqui, se você quer ajustar todas, você seleciona todas e aí você vai aumentando aqui. Se você quer ajustar apenas uma linha, você seleciona e também vai aumentando aqui. Você pode ajustar também a largura. Então você vem aqui e você vai ajustando a largura que você quer para cada uma das células. Além disso, você pode fazer um ajuste automático. Por exemplo, se eu escrever nome, CPF, título. Quando eu clicar em ajuste automático, eu posso ajustar ao conteúdo. Então,
Ele vai ajustar para caber apenas o que está dentro dessas células, apenas o que está dentro dessas células e apenas o que está dentro dessas células. Essa, como não tem nada, ele vai ficar o menor possível. Você tem ainda outros ajustes que você pode pedir para ele ajustar a janela. Então ele vai dividir as células para ajustar ao tamanho do seu documento. Ou você pode definir uma largura fixa da coluna, para cada coluna. Aqui do lado você tem como vai estar o alinhamento do texto. Ele pode estar alinhado em cima à esquerda, em cima centralizado, em cima à direita. Ou no meio à esquerda, no meio centralizado à direita, e a mesma coisa embaixo. Embaixo à esquerda, centralizado e à direita. Uma coisa interessante é que você pode, por exemplo, vou mesclar essas duas células. E agora eu vou escrever aqui idade. Você pode pegar essa idade e mudar a direção do texto para que ele fique de lado na sua tabela. Basta clicar aqui em direção do texto e ele vai ficar em outra posição. Para excluir algo numa tabela, você seleciona e clica excluir. Você pode excluir a linha, você pode excluir uma célula, pode excluir uma coluna inteira ou pode excluir a tabela inteira. Uma outra função interessante é a função de desenhar a tabela. Com essa função, você pode desenhar as divisões da sua tabela. Você seleciona aqui, ó, e ele cria. Vou criar mais uma aqui. Criar mais uma aqui. Basta clicar o lápis numa borda e arrastar até a outra. Se eu quiser apagar alguma dessas bordas, eu posso usar a borracha. Venho aqui e apago apenas a borda que eu não quero. Vamos fazer novamente um ajuste. Agora eu vou mandar ajustar o conteúdo. E veja que a minha tabela ficou à esquerda. Uma outra função que nós podemos utilizar é vindo em propriedades. E aqui você vai dizer qual o alinhamento da sua tabela. Se você quer ela à esquerda, se você quer ela centralizada. Ou se você quer ela à direita. Aqui você pode também definir como é que você quer o texto. Se você quer que o texto fique em volta da sua tabela ou se ele fique sempre abaixo e acima da sua tabela. Por último, voltando aqui em Design, temos os estilos de borda. Você pode mudar a cor e a grossura ou o tipo da borda de cada uma das tabelas. Se você quer ela mais grossa, mais fina, se você quer ela com linhas duplas. E aí basta você pintar as bordas que lhe interessam. Aqui você tem a grossura. E aqui você tem os tipos de linha. Você pode ainda, se quiser selecionar tudo de uma vez, você pode selecionar ainda se você quer essa borda inferior, superior, esquerda, direita ou sem bordas. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!